Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Silveira e esse é o nosso primeiro podcast da ID, Gestão e Estratégia. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Esse primeiro podcast ele não poderia começar de forma diferente com uma pessoa que realmente fez parte de toda essa história. Eu estou aqui com a Cristiane Fontana. Quero apresentá-la a vocês e contar um pouquinho da trajetória nossa e principalmente do conteúdo e da história que a Cris traz aí e a bagagem que ela traz para tantas pessoas, né, nesse universo acadêmico e universo profissional. Cris, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Andréia. E olha, já quero logo de cara dizer que a Cris ela teve uma influência muito significativa em toda a minha trajetória profissional até agora. Foi a partir do momento que nos conhecemos que tudo começou a mudar. Ai, E aí, olha a responsabilidade, é hein, Cris? verdade, grande, Me grande. fala um pouquinho a respeito de você, para o pessoal conhecer Sim, você. ok. Vamos lá? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui, de abrir esse projeto tão importante, né, e falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né, a nossa história. Eh, Já faz tempo, né, Andréia? Começou Faz faz alguns anos. tempo, é história longa, Longa, é 2008. Vamos lá. verdade. Então vamos lá, eu sou a Cristiane, eu sou professora de ensino superior há mais de 20 anos, na verdade 23 anos que eu estou nessa vida. Eu já tive muitas experiências, perfis muito diferenciados de alunos, não só na graduação, mas também na pós-graduação, nos cursos profissionalizantes, nas empresas e nas escolas que eu tive oportunidade de atuar. Além disso, eu fui coordenadora de curso de graduação por 12 anos. E eu digo que essa trajetória profissional, né, na sala de aula, na coordenação, também atuando como consultora, né, palestras, capacitações, enfim, me deu oportunidade de conhecer muita gente, de ampliar essa rede de pessoas, de contatos, enfim. Eu sou autora também, eu escrevi alguns livros, inclusive um com você. Parceria. Foi o meu primeiro projeto, né, foi o meu primeiro livro, e de lá para cá eu venho estreitando, essas relações e atuando bastante nesse trabalho de autoria de livros. Então, nos últimos anos foram publicados 4 livros, e assim, os anteriores eram capítulos de livros, né, e agora não, agora são livros que eu escrevi sozinha ou com um convidado e por meio de uma parceria muito forte com a editora Senac, Que né. bacana, Então Cris. É uma trajetória é e verdade, é verdade. sucesso nesse sentido, né? E com certeza vem mais conteúdo de Ah, excelência por sim, aí, né? sim, com certeza, com certeza. Bacana, Cris. Bom, você já começou dizendo, né, que você era professora e foi nesse momento, né, que eu tive a oportunidade, o prazer de te conhecer em sala de aula, né? Contar um pouquinho aí como é que eu conheci a Cris, tá, gente? Bom, eu venho aí também de uma carreira de desenvolvimento de sistemas, né? Eu trabalhei durante 9 anos, né, na área de tecnologia da informação, né? Fui atuar aí numa empresa aqui na região do Alto Tietê de tecnologia, desenvolvendo um sistema de gestão de pessoas. Olha só que paralelo ali, Uhum. né? TI e gestão de pessoas, um universo bem distante e diferente um do outro. E aí teve um determinado momento que o conhecimento técnico, né, relacionado à parte aí de sistemas não era suficiente para poder dar continuidade. E aí foi onde eu fui novamente para a sala de aula, fui fazer a faculdade de administração, né. No primeiro semestre não encontrei com a Cristiane, mas no segundo semestre eu tive o prazer de me encantar de verdade com esse universo da administração e conhecer um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, né. E literalmente acho que foi ali, quando a gente se conheceu, durante as suas aulas, durante as dinâmicas que foram aplicadas em sala de aula, que me despertou, né, para esse universo e para esse querer
saber mais a respeito de gestão de pessoas, né. Por mais que eu já estava inserida nesse contexto, numa outra experiência, num outro tipo de vivência, aquilo foi sendo aguçado, né, com o passar do tempo, da convivência. E você literalmente, Cris, eu já te falei isso uma vez, mas você se tornou a pessoinha que eu queria ser quando eu crescesse, né. Em termos de profissionalismo, que você sempre demonstrou, a sua forma de comunicação. Gente, que mulher é essa em sala de aula? Não tem, não tem. Sou fãzona, assino embaixo ali, né, e depois tive a oportunidade aí de estar lado a lado com você, É né, isso daí para verdade, mim realmente é uma grande honra, é sem verdade. dúvida nenhuma, né. E dentro dessa trajetória acadêmica, né, fiz o curso de administração, lá no finalzinho do curso, né, você me deu uma grande oportunidade, né. Você trouxe para mim a luz ali de não chora, porque eu choro, não faz isso. Ai, Senhor. Você me Ai, trouxe ali literalmente a luz, né, de uma possibilidade acadêmica que eu nunca imaginei, né. E aí dentro desse contexto, né, eu tive a oportunidade de estar no dia a dia dentro de uma instituição de ensino, saindo do universo corporativo também, estando ali no dia a dia da empresa, né, da universidade onde eu era aluna, e de repente eu estava ali também lado a lado dos meus grandes ídolos, né, os professores que isso mesmo. tanto me ensinaram, né. E aí eu já ingressei ali no na pós-graduação, mas o que eu quero dizer com tudo isso, né, fiz a pós-graduação, logo em seguida você me deu a oportunidade de estar em sala de aula, né, como docente realmente ali, e isso foi uma grande porta de entrada para tudo na minha vida, né. E dentro desse contexto, olha o desafio, eu não fui pra sala de aula da graduação não, ela me jogou na pós-graduação, aí é loucura total, né. E foi um sucesso. Foi, graças a Foi Deus, sim, né, uma temática que eu estava ali sim. acostumada já fazia parte dos conhecimentos que eu tinha no dia a dia, né. Então foi desafiador demais, mas realmente foi uma grande oportunidade. E de lá para cá a coisa não para, né, quem está dentro do universo acadêmico, você melhor do que eu, né, a gente não para de estudar e de aprender nunca, Nunca, né, isso mesmo, Cris. André. Então a gente se viu nessa situação, não demorou muito, né, eu resisti um pouquinho, mas eu fui lá para o mestrado também, por mais uma vez um grande empurrãozinho seu, né, "Vai, faz", né. A gente foi lá e a trancos e barrancos, mas a coisa saiu, né. Foi num momento meio conturbado aí da vida pessoal, né, com 2 bebezinhos de tiracolo, faço, não faço, Hum. concluo, não concluo, em plena pandemia, mas a coisa saiu, né. Eu sou muito grata por tudo Ah, isso, porque você realmente faz parte de toda essa história e de toda essa trajetória, né. olha, Olha, que ótimo ouvir tudo isso, que felicidade. Então, Andréia, na verdade, né, quando você conta essa história, eu fico pensando muito na minha história de vida, né? E eu acredito que muitas das coisas que eu realizei, que eu fiz, eu tenho muitos feedbacks de pessoas que iniciaram a carreira ao meu lado, né? E muitos depoimentos nesse sentido, né? Do que você acabou de dizer também. Eu acho que essa minha postura se deve a alguns fatores. Então, como eu acabei de falar, um deles é a minha história de vida. Eu demorei muito para ingressar no ensino superior, nessa vida acadêmica, né, que é tão interessante. É o que você falou, né? A gente está sempre aprendendo, sim, né? Um ambiente de trocas, enfim. Mas eu acredito que se eu tivesse pessoas lá atrás que tivessem me puxado e falado: "Olha, existem essas oportunidades, né, é possível, experimenta isso, veja aquilo", e realmente demorou um pouco, né. Eu tive essas pessoas, mas depois de um bom tempo. Então, acho que esse é um fator que me chamou a atenção. "Puxa vida, né, eu tenho que fazer diferente", né. E aí junta outras questões, a questão do que você acredita, dos valores que nós temos. sim, Você falou, né, de ter ido buscar administração, o curso de administração já estava consolidada no mercado, né, estava bem numa empresa de tecnologia. Mas quando você chegou, quando eu te encontrei, né, então quem era a Andrea, né? A Andrea era uma pessoa extremamente curiosa, né, atenta a tudo, buscando.
aprender, com tudo que a gente colocava ali, enfim, líder, né, no seu grupo. Então, isso também colaborou muito, né? Eu enxerguei em você coisas que eu acreditava, né? A questão da humanização, a gente tem muito esse olhar, não é Sim, isso? sem Já dúvida. falamos muito a respeito disso, né? Então, nós sabemos que precisamos buscar metas, objetivos da organização. Fui gestora por muito tempo, você também, mas a gente nunca perdeu o olhar para as pessoas, né? De que nesse contexto todo a gente tem ali pessoas ao nosso redor, pessoas junto com a gente que têm as suas histórias, que têm as suas dores, enfim. Então, eu acho que quando isso fica ali, né, latente, quando isso é um valor, a gente faz realmente acontecer, né? Então, Sim. eu me lembro que quando eu pus o pé no ensino, eu pensei, bom, eu já sei o que eu não quero estar afastada dos meus alunos, eu não quero uma relação fria, eu quero reciprocidade, eu quero mostrar o que eu tenho, né, de aprendizado, e eu quero aprender com eles, que é o que acontece até hoje, né? Sim. Eu aprendo a todo instante. E esse ciclo, assim, é literalmente o que a gente traz, né, você falou justamente, né, da sua história, né, como você fez parte de toda essa história em apoiar esse desenvolvimento de carreira, né, nesse potencial que você enxergou, e aí eu trago isso também para o meu dia a dia, porque a gente traz isso, essa proximidade com o aluno, é algo Isso que mesmo, Simone. enriquece demais, né, Ah, o Simone. nosso aprendizado também nessa jornada, né, Cris. É verdade, André. E cria laços, né, eu falo que essas pontes, essas conexões que a gente cria são para a vida, né, não é somente naquele momento, né. Em alguns momentos eu já tive outras formações e eu já tive professores que eram ali ombro a ombro, né, estavam ali junto realmente para aprender, para se dedicar e fazer a sua entrega realmente como profissional da educação, né, que se propõe a fazer. Mas a gente também se depara com profissionais que estão num pedestal, É, você ali, eu aqui, tá tudo certo, e realmente é uma escolha, né, ele realmente fez o papel de trazer o conhecimento e compartilhar isso, mas é totalmente diferente quando a gente sente esse lado humano, né, dentro desse é contexto. O verdade. impacto é É diferente, né. verdade, André. E completar, né, assim, uma questão, quando eu penso em conhecimento, né, nós somos profissionais do conhecimento, né. Então, o conhecimento é algo, vivo, Sim, é isso. Então, a todo instante ele está se transformando, né. E como que a gente faz para acompanhar isso? A gente também precisa buscar, né, desenvolvimento, a gente precisa buscar transformação. sim, Então eu fico pensando, né, nesses profissionais que você comentou, que mantêm a distância, enfim, é uma escolha, né, sem dúvidas, mas assim, quanto se perde com isso? O quanto se perde? Então, o quanto eu aprendi com os meus alunos, o quanto eu aprendo com os meus alunos, né? Eu sem terminei um dúvida. doutorado há pouco tempo e na dedicatória, né, claro, eu citei minha família, né, os professores, os colegas, enfim, mas eu citei meus alunos. Eu agradeci, porque realmente eles me impulsionam a todo instante. Então, esse encontro em sala de aula, ele é muito rico, né? Sem A cada dúvida, semestre eu tenho uma história diferente para contar. Então, quanto eu aprendo com isso, né? Então, eu com imagino que assim certeza. é um papel de mentoria o que eu faço, eu sei disso, né, isso está claro. No início veio de uma maneira muito orgânica, assim, eu nem pensei nisso, eu só pensava: "Eu tenho que ajudar, eu tenho que compreender, né, as necessidades e verificar de que forma eu posso me colocar à disposição, né, das pessoas que estão aqui comigo". E até hoje, eu entro em sala de aula, a primeira coisa que eu faço é me apresentar e eu levo o meu currículo. E eu falo para eles: "Olha, está aqui o meu currículo, não só para mostrar tudo o que eu fiz, mas para mostrar de que forma eu posso servir a Sem vocês", dúvida. né, porque
também esse o papel, meu papel, né, como cidadã, não só como profissional. E assim, isso é muito bom, porque eles me procuram, Sim. né? Cris, eu vou fazer entrevista numa empresa, né? É um vínculo que se Cris, esse meu cria, né, currículo demais, é né. muito E é muito bom, bacana. é muito bom, muito É rico, né? isso daí, Cris, você está trazendo, é missão, né, missão de vida, É né. Então missão. ela se cruza com os valores que você falou, com os princípios que você tem, e com essa característica de você sentir a satisfação no resultado final, de poder acompanhar um pouquinho, Ah, né, isso dos não tem resultados. preço, E você Andréia. tem muitos, né, Muito. tem muitos resultados, a gente conhece um pouquinho dos frutos de toda a sua dedicação, né. E a gente tem aí, né, pessoas incríveis aí no mercado, né, graças ao vai que você tem potencial, enxergando coisas que a gente muitas vezes nunca imaginou, talvez, né. Nossa, é. Então, colegas aí que, né, uma horinha vão sentar aqui na mesa com a gente, pra gente tratar desses assuntos aí, relembrar nossas histórias juntos Eu aí, fico né, muito Cris. orgulhosa, né, de ver que eu pude contribuir Com e certeza. de observar essas pessoas que eram meus alunos, hoje professores, mestres, né, Sim, doutorandos, doutores, coordenadores de curso, enfim, né, tem eles estão muitos. todos espalhados aí nesse mundo Isso e entrega um isso é pouquinho, muito né. bom. Entrega, Entrega, mas é mas bom é demais. muito satisfatório, né, Cris. Sim. E aí você entrou num tema que eu acho que é o motivo realmente de abordar um pouco de tudo isso daqui, né. Hoje a gente vê no mercado, né, uma ênfase muito grande, nessa questão. Primeiro foi uma onda muito grande do coach, né. Nossa, muitas formações, muitas imersões, e todo mundo era coach de alguma coisa, né. E aí essa febre passou um pouquinho, né, deu uma porque isso faz parte realmente do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de um bom líder, né, trabalhar ali com a sua equipe, usando as ferramentas de coach, isso faz parte e se tornou rotineiro, né. E agora entrou em alta, né, acho que com o advento aí da pós-pandemia, né, um jeito diferente de conduzir as coisas, esse papo de mentoria, né, então mentoria está em alta hoje, né, todo mundo quer ser mentor de alguma coisa. E aí, né, quando me veio essa pauta à mente, né, já casando com essa ideia do podcast, não podia pensar em outra pessoa a não ser você, porque na história, você sempre vê o potencial dos seus alunos, enxerga e vai ali com as suas ferramentas, dando aquele empurrãozinho, né, para que a coisa flua da melhor forma. E na contrapartida, a gente também observa essa questão em você, o quanto você sempre exerceu o seu poder de mentorar os seus alunos, né, para poder conduzi-los da melhor forma. E esse papel você desempenha com excelência, isso não tenha dúvidas, né. E a gente sabe dos frutos de tudo isso. E aí a gente fala de muitos desafios, né, e recompensas que essa essa ação ou essa profissão nova que tem adentrado, ela traz também. Que de que forma que você vê isso, Cris, hoje, né? Isso como, essa importância do papel de fato da mentoria, não só no universo acadêmico, né, porque realmente a gente consegue enxergar os frutos, né, de tudo isso, mas trazendo um pouquinho, porque tua vivência também é dentro das empresas, né, dentro desse contexto mais, profissional, né? E aí, de que forma que você consegue enxergar essas conexões aí também e os benefícios da mentoria no contexto organizacional? Perfeito. Então, Andréia, embora seja realmente recente essa febre, né, todo mundo falando de mentoria, a gente sabe que isso acontece há muitos anos, Sim, né. A mentoria, ela teve um boom ali nos anos 70 nos Estados Unidos, enfim, e também as grandes empresas, eu acredito que quase todas, devam já adotar os programas de mentoria, né. sim, Então, assim, é indiscutível que é importante, é fundamental, enfim, tem que ocorrer. Eu acho que o que ocorre hoje, e também acho que é muito positivo, é esses programas serem estruturados nas organizações, né. Então, ok, vamos ter um programa, de mentoria, como vamos realizá-lo?
né? Então, ali, vamos pensar nos objetivos organizacionais, né? Vamos pensar nas estratégias que foram desenhadas para a organização? Vamos, né? Vamos alinhar isso ah, ao que nós pretendemos com essa mentoria? Sim. Vamos diagnosticar o que que nós temos em mãos, né? Que equipe é essa? Quem são essas pessoas? Então, o que eu vejo hoje, primeiro, sempre foi importante, né, esse papel da mentoria, né? Então, acho que isso tem que estar bem claro, até porque é uma ação, é algo que eu já realizo há muitos anos. Né? Já é um papel que eu abraço há muitos anos. Ok. Mas realmente eu acho que isso precisa ser feito de uma forma estruturada, planejada, Sim, alinhada ao que a empresa pretende atingir, né? Alinhada ao compromisso de desenvolver as pessoas que estão naquele ambiente. Ah, a gente não pode esquecer que não basta, vamos fazer mentoria, né? Vamos escrever um programa, enfim. Quando você abraça isso, é necessário também que se promova uma cultura que exatamente. propicione esse acontecimento, né? Isso precisa caminhar junto. Porque eu fico imaginando, Andréia, até vou voltar um pouquinho para a sala de aula, que é muito hoje, né, a minha realidade, para a gente Sim, jogar para as organizações, tá? Ok, eu poderia ter assim toda a intenção, a melhor intenção do mundo de auxiliar os meus alunos, de compartilhar o meu conhecimento, de compreender quem são aquelas pessoas, né? O potencial daquelas pessoas, quem tem realmente vontade de evoluir, de seguir adiante, porque tem uns que realmente não têm, né? sim, Não querem, e vamos respeitá-los. Mas tem alguns que não percebem, e aí vira aquela chavinha, né? Puxa, né? Tem essa possibilidade. Quantos vieram me dar esse feedback? sim, E outros que querem mesmo, e você só vai ali, né, dando uma direcionada, mas ele acaba sozinho assumindo isso. Tá. Então eu poderia ter toda essa boa vontade, mas se eu não propiciasse, por exemplo, um ambiente seguro, sim, né? Um ambiente de confiança, que nada disso adiantaria, né, sem dúvida essas coisas, nenhuma. tudo, toda essa minha intenção, ela se Seria em vão. perderia, né? Então, é necessário também que você trabalhe junto a esse programa, uma cultura que favoreça realmente, né, mentor e mentorado. Eu acho que isso é fundamental. Ok, Sim, então, que ambiente é esse? Tem que estar muito claro, que é uma troca, né. Eu não posso sem dúvida. também, como você disse há pouco, né, assim: "Ah, eu já estudei, já fiz um monte de coisa, tenho muita experiência, eu é que sei e me escute e acabou". Não, né, não é isso. É uma via de duas mãos, É né, sempre, Cris? Andréia, Sempre. é o tempo todo, né. E às vezes você indica, aí você para, escuta o que, né, quem está ali com você fala: "Olha, Cris, mas eu não tenho, agora eu não consigo". E aí você para, puxa, é verdade, e vai e vem, é um vai e vem. Então se você não tem isso, né, se você não oferece essa segurança do outro ou de um colaborador, né, chegar para o seu mentor e falar: "Olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa necessidade", enfim, precisa haver esse espaço, né, Sim, porque senão você perde, talentos com isso, né. com muita Então, facilidade, menino, né? tem muita criatividade parada, brecada, porque as pessoas nos ambientes organizacionais têm medo de se expor, né, têm medo Exatamente, de colocar ali fragilidades e, obviamente, muitas potencialidades ficam também embaixo do pano. Né? exato. Então você precisa, além de tudo, criar um clima, né, uma cultura organizacional adequada para que essa mentoria ocorra nas empresas. É É isso. bem isso, né, É. Cris? E quando a gente olha para a pequena empresa, então você está falando de Ah, empresas sem mais estruturadas, dúvidas. né? Sim. E quando a gente se depara com pequenas empresas, médias empresas, a gente tem a mentoria, ela se torna o quê? Um novo colaborador, né? Alguém que está saindo de uma determinada posição, ela senta do ladinho do outro e aprende aí, ó. É assim que funciona a mentoria aqui. Hum. E às vezes aquela é a cultura da empresa Sim. que realmente
ela não proporciona aprendizado, ela não proporciona conexões, né, e literalmente isso acaba desestimulando e é onde vai realmente os seus talentos, né. É verdade, André. Então, quando a gente pensa nesse sentido, para o pequeno é mais desafiador ainda, né. Eu vejo que realmente é um desafio, né, até porque eu recebo muitos, empresários, né, pequenos empresários, enfim, e eles relatam isso, né, a crise, a dificuldade. Eu agora estou colocando o outro lado da moeda, né, Sim, a gente ouve todos os lados, né. porque muitas vezes ele não faz porque ele não quer, Sim, às vezes ele não faz porque ele não não sabe. sabe fazer, falta o conhecimento, né. Então essas discussões ocorrem muito na sala de aula, e é por isso que eu digo que é muito importante, a prática, não tenha dúvidas, né, quando você vai abrir sua empresa, ela é fundamental, mas ela precisa estar amparada em conhecimento, né, de alguma forma. Então, dá para fazer um programa muito interessante de mentoria numa microempresa. Você tem, né, uma Sim. pequena empresa, de repente você com 5 funcionários, 3 funcionários, 10 funcionários, sim, você pode, né, você pode criar um clima adequado, você pode, estimular a troca de conhecimentos, né, você pode, enfim, tem N Até porque nessa possibilidades. base, né, que proporciona o Sim, crescimento da organização, né, claro, Cris. Então né, tem tudo isso para ser exato, considerado, né. exatamente. E quando a gente pensa, né, em todo esse processo de aprendizado, de conexões mesmo que a gente acaba estabelecendo, né, e trazendo um pouquinho de novo, né, retomando essa questão de sala de aula mesmo, né, que é o universo que você está hoje. A gente tem muito essa questão de cultivar conexões, né. Hoje um aluno, ele possivelmente, ele pode ser um futuro cliente, né, vai te Exato. levar para dentro de uma empresa, né, vai te indicar para um outro profissional, então essas conexões elas oferecem oportunidades aí reais, né, para o dia a dia, né, até porque a gente se depara com cenários que a gente muitas vezes não imagina, É né. verdade, Andréia. Então esse cultivar conexões, eu vejo que é uma das formas, né, realmente, que a gente precisa também trabalhar nesse sentido também, né. Eu concordo, você está falando de isso mesmo, você precisa nutrir essas conexões, né, porque não é Sim, só conhecer pessoas, é mantê-las, né, é exatamente. cuidar dessas relações, né, e assim, quando você cuida, é exatamente isso, você pode não estar, todos os dias com ela em sala de aula, mas ela vai lembrar de você, né, Sim, numa necessidade e vice-versa, você também vai buscá-la quando for necessário, você sabe que você pode contar com essas pessoas aí para a vida. Então eu trago isso, eu tenho uma rede, muito forte, assim, muito bem desenvolvida, que eu não abro mão, são pessoas que eu trabalho, que eu trabalhei, que eu trabalho, que eu trago para a vida, para novos projetos, você sabe disso, né. sim, Nós com estávamos falando certeza. essa semana aí sobre um novo projeto, enfim, então isso é necessário, né, você Exatamente. precisa nutrir a sua rede de relacionamentos, o tempo inteiro, cuidar dessa rede. Isso faz parte do desenvolvimento profissional, né, Cris? Isso Faz, não tem como a gente fugir, com né. certeza. Essa questão de colaboração, coautoria, né. A gente estava até comentando, né, Sim, você comentou de como você hoje está dentro dessa questão de ser né. autora de livros aí, depois a gente lá no finalzinho, na hora da edição, a gente vai compartilhar Ah, que com o ótimo. pessoal, com o nosso público aí, Cris. Mas Sim. eu trouxe aqui, ó, uma pena que você não lembrou de Né, trazer os mas livrinhos pra gente vou mostrar pro mandar para pessoal. vocês. Vamos apresentar. Mas esse daqui é o xodózinho, assim, porque eu engatinho nesse universo ainda, né, mas a gente teve a oportunidade, né, Foi. de pegar um desafio, né, porque também Uhum. foi um momento muito eu falo que eu sou cheia dos desafios na minha vida, né. No lançamento do livro eu estava com um bebezinho de 10 dias. Me lembro bem, Andréia, é Então foi assim, a verdade. gente vai assumindo as responsabilidades e vamos Sim, se vamos virando nos fazendo. 30, né. E esse daqui foi um dos frutos que a gente participou, né, não sei se dá para pegar aqui, ó, né. Esse daqui é o livro que nós fizemos parte, né, criamos aqui um capítulo juntas, né, estratégia para pequenas e médias empresas, né, e a gente teve a oportunidade de logo no comecinho do livro aqui, terceiro capítulo, né, nós criamos aqui um
um capítulo falando justamente da área que a gente é apaixonada, não é, Cris? Gestão de recursos humanos alinhada às estratégias organizacionais. Exato. Falando justamente do quê? Cultura organizacional, Exatamente. né? Que não pode faltar, né? E assim, né, relembrando, né, quando a gente começou a conversar sobre esse momento aqui do podcast, eu falei, não dá para passar batido, né? Porque realmente esse livro rendeu frutos, né? Sem dúvida nenhuma, é mais um marco aí na nossa vida profissional, né? Exato. Isso realmente é um ponto de partida, né? Uma Foi. descoberta, novas ferramentas, né, de apoio. Mas assim, o, a trajetória, o processo da construção, né, que nos aproximou ainda mais, né? Então, literalmente, a gente teve a oportunidade já de sair da esfera, né, de professor, aluno, coordenador, chefe e partir para o universo de amizade realmente que a Amigas, gente amigas, criou, exato, né? exato. E essa proximidade é o que a gente traz para o resto da vida aí, É realmente, né, isso. Cris? E é uma história, É uma é história. uma E história, assim, né? só relembrando, né, realmente é um processo, né, as pessoas às vezes veem o livro pronto, não sabem, Sim. né, tudo que tem ali Os por trás, bastidores. né, e que realmente são muitas conversas, até nós fizemos isso, né, muitas Sim, conversas até chegarmos ao tema que nós abordamos, né, a gente já sabia mais ou menos a linha, porque queríamos algo relacionado à gestão de pessoas, sim, mas, assim, pesquisas, não é, Andréia? Foi com muita coisa, certeza. mas, foi um momento, assim, fundamental, porque foi o meu primeiro livro, né, eu já vinha na Sim. carreira há muito tempo, né, acadêmica, foi meu primeiro livro. E partiu interessante que você que chegou me abordando, Pois né. Pois é. é, olha como a gente, realmente, Vamos, ganha, né? né, Vamos, bora, olha uma como puxando a outra é sempre, uma né? relação de ganha-ganha, né, eu acho que é Sim, isso mesmo, porque você vê ali eu cheio de trabalho, né, coordenação, sala sim. de aula, na época A eu tinha terminado meu loucura, mestrado, né? mas assim, uma loucura, correndo sempre os nossos projetos, que foram muitos, e ela me Sim, chega com essa questão: "Vamos?". Eu falei: "Puxa, vamos", né, e deu muito certo. Então é o que você falou, foi um bacana. marco, rendeu frutos, muitas pessoas viam o livro, enfim, eu fui convidada, inclusive, para outros trabalhos graças ao livro. E eu acho que mostrou também um caminho muito bom, muito importante de desenvolvimento profissional e pessoal, porque depois desse livro vieram outros que eu não titubeei, né? Hum. Porque quando você chegou pela primeira vez, eu pensei, puxa, será que Nossa, é pra mim? consigo? Não, e dá, né? A questão, realmente tudo, né? Então, como é que vai ser esse Sim, projeto no final? Dá para encaixar com o trabalho, com tanta coisa que eu estou fazendo? Enfim, deu. E deu. E acho que foi ali realmente um marco para que eu escrevesse, porque depois desse livro foram mais 4 capítulos de livro e mais 4 livros, né? olha Quase só. sólidos, são 8, já estou aí Já tá já, multiplicando na as nona coisas aí. publicação. Muito bom. Mas é tudo ter um pontapé inicial, né, E a Cris? gente precisa arriscar, né? Aceitar o desafio, Exatamente. né? Estamos aqui nos desafiando Estamos, hoje, sim. olha só que maravilha. É verdade, é verdade. Mais uma vez, né, Cris? Mais uma Topa, vez. Cris? Bora, a gente vai, né? É bem isso, Isso. né? E a vida profissional, ela traz essas surpresas pra gente, gratas surpresas, né? E realmente, né, quando a gente fala desse aspecto, né, e hoje me soa muito latente todo o processo, né, de início de carreira lá atrás, com toda a tua ajuda, todo o teu auxílio e acompanhamento, né, nesse sentido de mentorar, né. Então, hoje eu vejo, né, dentro das organizações, né, porque hoje eu ainda estou, né, já não estou tão mais em sala de aula, né, por conta, né, das situações aí do dia a dia, né, mas eu sou um pouco mais inserido no contexto, né, organizacional. E aí a gente vai se deparando com diversos cenários, diversas situações, onde a gente consegue enxergar os benefícios realmente de um trabalho de mentoria muito bem estruturado, bem planejado e bem desenvolvido. Uma cultura própria e propiciada a esse desenvolvimento. Exatamente. Né? E aí Uhum. a gente vê benefícios, né, Cris? Como literalmente a aceleração desse desenvolvimento pessoal, né? Que é muito importante. Talvez se você não tivesse
enxergado esse potencial, daqui uns 10 anos, depois de formada, talvez eu falasse: "Ai, que vontade de dar uma aulinha por aí", né. E aí a gente ia talvez trilhar um caminho Sim. bem dificultoso, como você relatou que foi o seu início de carreira, né, mas ele foi acelerado, então a mentoria tem esse poder, né. A Exato. transferência do conhecimento, porque quantas coisas, né, você sentou ali do ladinho: "Ó, vamos por esse caminho", E né, ficam, né, e e morrem ali, né, assim, e tem exatamente. tanta coisa que pode ser feita. Conhecimento é como eu disse, né, para ser vivo ele precisa estar ali, né, todo instante sendo desenvolvido e sendo Sim. compartilhado, né, André? Com certeza. Não pode Eu reter conhecimento nos dias eu atuais não. eu fico pensando muito a respeito disso, né, eu falo, eu já fiz muito esse exercício, né, de desenhar a missão de vida, tal, mas assim, olhando para toda a trajetória que eu tenho até hoje, eu sempre, eu resumi por esses dias, eu fiz uma palestra, e aí eu fiquei pensando novamente na minha missão. Eu falei: "Gente, e aí, qual é?", né. A gente Sim, sempre tem que estar refletindo a respeito sim, disso. sim. E aí eu comecei a olhar para trás e falar realmente, não teve uma vez, não teve uma situação em nenhum cenário que eu estive, seja ela na vida pessoal, familiar, né, ali dentro da roda de amigos, na desde o ensino médio, o ensino fundamental, faculdade, cursos técnicos, pós-graduação, mestrado, onde eu não estivesse num cenário onde eu me colocava sempre à disposição como instrumento de geração desse conhecimento, de facilitação ali, de aprendizado de alguém, né, e trazendo coisas para esse cenário. É Então, eu verdade. enxergo isso realmente como missão eterna aí, né, não tem Não, e como. é, André, e assim, às vezes as pessoas, algumas, principalmente no passado, agora a gente vê isso um pouco aqui, um pouco ali, infelizmente, mas muitas têm medo, né? Acha que, Sim, não, para que que eu vou compartilhar se eu aprendi, se eu desenvolvi, deixa ficar comigo porque eu tenho poder. E não é mais isso, né? Não tem sim, como ser mais isso. É uma pena que existe essa cegueira ainda por parte de alguns. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado. E quando você tem esse olhar, como você bem disse, e é também o meu, né? E você sabe o quanto sim, nós estamos alinhadas nesse pensamento, você vira referência, né? Você não perde nada, você não perde poder, exatamente. né? Você não perde nada, você só ganha. Porque as pessoas olham e falam, puxa vida, né? Conversa com a Cris, ou conversa com a Andréia, porque ela sabe, né? Ah, a Andréia sabe, fala com a Andréia, enfim, você vira referência mesmo, Exatamente. então não é perda. Eu tive essas experiências, Andréia, também nos ambientes em que eu estudei, né? Porque Sim, uma coisa que eu entendo é que a gente não pode parar de se desenvolver, né? Isso é determinante para esse mundo nosso e especialmente para esse mercado que eu esse atuo, universo, né? né, sim, Então não tem jeito, o tempo todo eu estou estudando. Então, como eu disse no começo, fiz minha graduação, fiz uma especialização, uma pós-graduação, fiz mais uma, fiz mestrado, fiz doutorado, e paralelo a tudo isso, um monte de outras coisas, de cursos, de palestras, a gente não para, né? exatamente. Artigos, enfim, é um universo que eu gosto de caminhar, mas que eu entendo também que é preciso, né, é Sim, necessário. E nesses locais, nessas experiências que eu tive, eu também, né, sempre me coloquei à disposição, completamente à disposição. Então, eu sempre dei abertura muito grande para que as pessoas trouxessem e recebessem. Essa troca era constante. sim, Isso é interessante isso, porque o que você falou, isso rende também frutos, primeiro para o meu desenvolvimento pessoal, né? Enfim, essa troca foi muito importante em todos esses ambientes. Segundo, porque realmente a gente vira assim referência em alguns pontos, né? Então, alguns convites de trabalho, de alguns livros, vieram parte a graças partir a dali, né. essas, a isso, a esse network, a esses relacionamentos que eu desenvolvi, porque as pessoas sabem, né, que poderiam contar, que eu não guardo nenhum tipo, né, de conhecimento, que eu faço Sim, questão, inclusive, de compartilhar essa troca, enfim. Então, eu acho que é isso. A gente precisa entender que nós estamos inseridos num mundo de conhecimento e que o conhecimento precisa ser ali o tempo
inteiro compartilhado, né? Porque você dá, mas você recebe Sem dúvida e nenhuma. cresce pessoalmente, profissionalmente, enfim. Isso faz parte desse ciclo, né, Cris? Faz. E a gente né, estamos muito alinhadas nesses conceitos aí, nessa mesma linha aí, realmente, Sim. né? Eu me sinto realmente. Eu já fui até criticada, né? Mas, nossa, mas você fala assim para tudo, né? Não tem um não aí, né? Às vezes, realmente, a gente tem que medir, porque senão a gente abraça o mundo, né? E Sim, aí não realmente não damos dá conta. para dar conta de tudo, né? Mas literalmente, né, essa questão de você estar disponível, né, isso abre muitas portas realmente, né. Então eu também acompanho e compartilho dessa sua verdade aí, porque isso faz toda a diferença, Sem né. dúvidas, André. E muitos profissionais hoje, eu acredito que já estão também, mais abertos a isso, porque começa a enxergar os benefícios também. Talvez não tenha, né, essa clareza de que realmente faz parte ali do perfil, mas começa a enxergar que traz benefício e começa a se dobrar, né, a esse caminho, né, que realmente traz uma visão mais compartilhada e benefícios realmente para os 2 lados, né, É Cris. isso mesmo. E aí, só retomando aí essa questão, né, focado um pouquinho mais nessa questão organizacional, né, a gente estava falando a respeito desses benefícios, né, que a importância dessa mentoria, desse desenvolvimento ele traz. A gente comentou um pouquinho dessa questão de acelerar desenvolvimento, de transferência de conhecimento ali, tem o fortalecimento da cultura que você deixou muito bem registrado na nossa conversa aí agora, desenvolvimento de lideranças e novas Sim, lideranças, nessa formação, é né, verdade. pensar na sucessão dentro da organização é fundamental, né, porque senão coisa, né, a empresa a gente fala que ela nasceu para ser aí, eh, eterna, ad eterna, né, e realmente se não houver um plano para isso acontecer, isso não vai se esbarrar em algum momento, né. A retenção de talentos que foi uma outra questão que a gente comentou, né, hoje a gente trabalha muito e vê muito, né, o público de gestão de pessoas trabalhando muito na questão da temática da inclusão, diversidade. Nesse sentido também, né, a mentoria ela faz Toda com a diferença, todo né? É sentido verdade, também, é né. muito importante. E aí o desenvolvimento pessoal, né, que é fundamental para todo esse contexto, né, Cris. Então, enxergar isso como benefício não só na vida profissional, né, mas na vida pessoal, isso vai fazer, com certeza, profissionais mais bem capacitados, mais bem estruturados, né. E essa retomada, né, que a gente fala, né, depois de pós-pandemia, né, com tantas coisas diferentes, tanta coisa nova para a gente adentrar, né, eu falo que o universo hoje que a gente vivencia, né, esse universo aqui que a gente está, né, desenvolvendo agora, Sim, né, sim, de compartilhar através das redes, né, esse conhecimento, esse conteúdo que é tão rico, né, que fica ali, às vezes só nas conversas que a gente acaba tendo de forma informal, mas isso precisa ser realmente, levado como lição aprendida e que pode ser replicada, né, eu enxergo muito dessa forma, é né. verdade. Eu acho que assim, só fazendo uma observação, a pandemia, ela, um momento muito complicado, né? Nós vimos aí muitas histórias pesadas, enfim, Sim, mas ela deixa um legado de aprendizagem, né? Essas lições aprendidas não podem ser esquecidas. Então, exatamente. eu acho que é isso, né? Assim, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Essa conversa sendo compartilhada, né? Eu sei que será para muitas pessoas, e outros temas que são tão fundamentais, chegando em pessoas que antes não teriam condições, né, não teriam Exatamente. acesso a essas informações. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem um legado e precisamos utilizá-lo de maneira estratégica, de maneira responsável, Sim, né? E com vistas a desenvolver as pessoas, que é o que nós queremos, né? Desenvolvimento humano, acima de tudo, né? E é sem óbvio que isso dúvida. reflete, com certeza, né? Porque às vezes as pessoas, a gente fala com alguns empresários, ah, mas eu vou investir nisso, né? Sim, porque isso vai reverberar na organização, não tenha dúvidas disso, né? Sim, Então, assim, eu falo com os meus alunos, se vocês não convencerem os seus líderes, os seus diretores, eh, eh,
com tudo isso que nós estamos discutindo aqui, né, a importância de investir em questões que para eles às vezes é um pouco abstrato, né, cultura, clima, enfim, e tantas outras, mostra que isso vai aparecer de outra forma e aparece mesmo, né? Sem Aparece dúvidas. no bolso, aparece financeiramente, porque Sim, realmente, né, pessoas quando têm mentorias, né, têm bons mentores, se desenvolvem, elas trazem resultados. Esses resultados são muito visíveis, são são muito expressivos demais. claros, né? Então, assim, um bom gestor, ele precisa compreender isso, ele compreende, se é um bom gestor, ele compreende isso e vai investir, nessa questão em relação aos seus colaboradores. Esse é o nosso papel, né? Quando se Isso, pensa em gestão de pessoas, é né? isso, exato. Fazer essa ideia aí ser reflexiva, né? E estar aí como insights, né? Para que as pessoas elas comecem a repensar essa questão aí também, né? Ai, Cris, estou muito feliz aí de estar aqui nesse momento com você, né? Muito obrigada por ter Ah, topado, né? Esse desafio. nossa, foi um Olhar prazer, para as André. câmeras é um desafio sempre, né? Mas Mas foi prazer. muito bacana aqui esse papo, né? A gente olho no olho, às vezes a gente na correria do dia a dia, é um áudio aqui, outro ali, 2 horas depois a gente Tempo, responde, é muita correria, né, Cris? é verdade, Então, verdade. esse tempinho aqui com você foi muito especial, de Eu que verdade, né? agradeço o convite, eu fiquei Olha, muito feliz mesmo, e fico à bom. disposição para próximas. Quando precisar, estarei aqui. Com certeza. Agora já sabemos o esquema de tudo aqui, Pode chamar, né? conte E comigo. eu agradeço de verdade a sua participação hoje com a gente e quero fazer um convite para todos que estão aí acompanhando a gente para se ligar no nosso canal aí e acompanhar os próximos conteúdos que nós vamos disponibilizar. Logo, logo aqui eles vêm de novo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.